ter tempo e fazer escolhas sustentáveis. Você já deve ter ouvido por aí que essas são duas novas maneiras de traduzir o que é luxo. Se eu te disser que tem uma empresa catarinense que está levando essas duas novas moedas de luxo para a indústria da moda no mundo inteiro por meio da tecnologia, vem conhecer mais essa ideia que transforma. No Ideias de hoje, nós viemos até a Audaces, uma empresa catarinense que está presente hoje em vários países do mundo e que está fazendo a indústria da moda repensar o seu jeito de produzir, combinando tecnologia com consciência. Eu estou aqui com o Matheus, CEO da empresa. Obrigada por nos receber. Bem-vindo ao programa, Matheus. Obrigado pelo convite. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso espaço, essa nova casa aqui em Florianópolis. Catarinenses ouvem falar da Audaces há muito tempo já. E é uma empresa que está presente, como falei, em vários países do mundo e que muitos desconhecem que é catarinense e que nasceu aqui em Florianópolis, Matheus. Curioso, né? Porque a gente é uma empresa de 33 anos que nasceu dentro da universidade, os dois fundadores, Cláudio Roberto Grando e o Ricardo Cunha, e foi aquele modelo que não se falava no passado de startup. Então começou ali com uma ideia também de mudar o status quo, não existia nada parecido em termos de sistemas no Brasil, na América Latina, e resolveram realmente desenvolver isso, começaram esse sonho ali atrás, né, e foram transformando sempre com uma cabeça de querer crescer e também de pensar globalmente. Então a cultura da Audaces nasceu aqui, depois teve, né, foi incubado no Celta, veio para esse espaço onde a gente está hoje em 2006, onde era uma casa e foi reformada, e aí hoje, mais recentemente, a gente fez uma nova reforma para esse crescimento e foi um sonho que ganhou cada vez mais corpo, hoje presente em mais de 100 países, com estruturas espalhadas, com unidades Fabris aqui no Brasil, na Itália, com escritórios próprios em Portugal, nos Estados Unidos, com equipe no México, na Colômbia, hoje time na Índia mais recentemente. Então foi sendo desenvolvido, né, eu acho que um ecossistema, né, em volta disso, de um sonho de dois garotos da universidade e que hoje passam aqui quando entram, né, olham aquele relógio, vários relógios que a gente tem ali. Para quem não... o Matheus está falando de vários relógios que tem nome de países embaixo, bem aqui na recepção da empresa. Isso, e eu acho que isso chama atenção não só para nós, mas para todo mundo sempre que entra aqui, para lembrar, né, que nós estamos em vários países, que nós temos várias culturas envolvidas e que a gente tem que se adaptar muitas vezes a isso para poder atender bem clientes em toda parte do mundo. Né? E a gente falava sobre a complexidade legal, a complexidade cultural, linguística, toda essa teia que vai sendo construída e estendida com a marca. Vocês são colaboradores, funcionários daqui que vão para esses países e levam a cultura da Audaces para lá? Normalmente a gente tenta trabalhar dessa forma, que consiga desenvolver lideranças aqui dentro, né? Até uma oportunidade sempre, né, para quem entra, de colocar quem está hoje, né, dentro da operação da Itália, que levou essa unidade, construiu em 2017, começou como estagiário aqui na Audaces. Olha. Então, ter pessoas que possam gerar esse desenvolvimento como liderança e conseguir levar essa cultura e também ter pessoas locais, né, para conhecer, obviamente, todo esse trâmite local, entender e apoiar. Então, essa dupla normalmente funciona muito bem e é um movimento que, claro, faz a gente se desafiar, obviamente, né, um desafio grande, mas que também motiva muita gente, né, a estar num ambiente como esse, a construir esse espaço também multicultural. Multicultural, exatamente. Então, realmente é muito agradável esse... A moda muda de um país para o outro, o jeito de fazer moda? Olha, eu vou te falar que a moda às vezes é muito do consumidor, mas o produzir ela é muito parecida. Os desafios são muito parecidos. Se a gente pegar quem produz na Ásia, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, tem desafios de se adaptar a um consumidor. Estamos falando de 5 gerações ao mesmo tempo, trabalhando, consumindo. Então, quer dizer, o que é o tempo de cada um, que um compra hoje online, outro prefere a loja física. Aquele movimento da moda, né, que se levava para construir, pensar numa coleção, pesquisar e chegar no varejo, ela ficou muito mais curta. Então a tecnologia ela tem que vir para apoiar essa transformação. Só que é uma transformação que a gente fala nessa indústria global, esse desafio, é pensar que a tecnologia por si só ela não resolve, ela é um meio. Se ela não tiver com as pessoas, né, engajadas para isso, não tiver processos claros, muitas vezes mudando os processos para se adaptar, a tecnologia
talvez seja até um empecilho nessa transformação. Então, essa transformação digital passa por esse tripé, vamos colocar assim. Perfeito. E quando a gente fala da tecnologia se inserindo dentro desses processos, vamos falar de que tecnologia é essa, afinal de contas, o que a Audaces faz. E essa mandala aqui, é genial, porque ela mostra que vocês contemplam todos os ciclos possíveis dentro da unidade, né? Dentro da produção de uma empresa de moda, seja pequena ou seja uma grande marca. Explica pra gente essa mandala aqui, o que a Audaces faz? Boa. O que a Audaces faz, isso foi, acho que, o primeiro movimento para que a gente conseguisse construir e explicar, né? Ela nasceu com um produto, mas aos poucos ela foi se desenvolvendo e criando tecnologias e hoje ela tem 3 grandes plataformas tecnológicas. A criação e desenvolvimento, ela envolve várias soluções e normalmente aqui a gente está falando de quem começa a criar a marca, criar a sua coleção, então para uma gestão de coleção, aqui tem muita IA também para ajudar nesse processo dessa criação, a ficha técnica, os desenhos 3D. Então aqui está muito envolvido aquela estilista, modelista, esse time criativo. E na sequência a Audaces veio para se transformar numa plataforma também de produção, que é equipamentos, são uma indústria, né, máquinas, né, tem tecnologia, inteligência nesse processo também para se tornar cada vez mais sustentável. Então vocês têm uma unidade que produz esses equipamentos hoje? Hoje 2. Daqui do Brasil atende toda a América, da Itália atende Europa e Ásia. Então aqui a gente atua muito na questão de fazer a parte de um corte automatizado, reduzir desperdício, melhorar muito a eficiência para a parte desse processo de produção. E mais recentemente, né, no ano passado, a gente fez, né, a aquisição também de uma empresa que aí a gente começou a estruturar a plataforma de vendas. Então, hoje a gente consegue atuar em grandes clientes do mundo que atuam no e-commerce. Até então a gente estava muito no processo, às vezes, só de produção e criação. E hoje também chegando até o consumidor final, tecnologias como um provador virtual, outras tecnologias que estão começando a chegar agora no mercado, que utilizam IA também para gerar um melhor entendimento do consumidor com aquela roupa, seja no seu biotipo, né, seja também com combinações de roupas, utilizando IA, aquilo que hoje a gente só via uma foto lá estática. Né? Muito bom. Eu imagino que usando todo esse processo aqui, os clientes eles consigam ter uma economia, um ganho de escala e uma economia dentro dos processos incrível. Inclusive, vocês atendem grandes marcas que são catarinenses também, Matheus. Sim. Hoje a gente está falando de mais 20 mil clientes. Então tem, óbvio, né, por ter nascido aqui grandes parceiros locais, que tiveram economias muito relevantes em cada um desses processos, né? Alguns com mais de 60% no seu tempo de criação, outros uma economia muito grande, mais de 10% numa economia de tecido, de resíduo. Então, ao mesmo tempo que foi importante economicamente, foi também sustentável para aquele processo. Grandes companhias no mundo, né? Como grupos de Dolce & Gabbana, Armani, Calzedonia na parte de vendas, né? Com essa estrutura também da Europa, varejistas. Então, consegue atuar de um pequeno, né, de um microempreendedor que empresta um serviço até uma grande companhia global. Então, essa mandala faz com que a gente cresça e o que nasceu em um produto, virou uma plataforma, né, hoje ela já é um ecossistema. Hoje a gente consegue estar conectado aí com um ecossistema, inclusive com universidades, diversas instituições de ensino para ajudar nesse desenvolvimento e nessa capacitação das pessoas. Eu fiquei bastante curiosa para entender como funciona na prática. A Fashion IA, a Sofia, a inteligência artificial de vocês aqui nessa etapa da mandala da criação, e na etapa de vendas a gente tem o provador virtual, que é uma solução usada hoje pelo e-commerce, por empresas que têm vendas pela internet. Você me explica como funciona a Sofia? Vamos. Essa parte muito interessante, é legal, porque é o que está começando, aquela criação, né? Então você ganha mais tempo e muitas vezes na questão de gerar mais eficiência para essa área criativa. Isso não é de forma nenhuma que troque o estilista, a área criativa, mas como ele começa a desenhar e ele entende o consumidor, o que aquela marca busca, ele consegue transformar em imagens muito mais realistas que ajudam nessa tomada de decisão. Tá. Principalmente em ganhar velocidade, entender combinações, cores. Isso faz com que a gente ganhe muito mais assertividade nesse processo, consiga ter essa comunicação mais clara, muitas vezes chegando até o consumidor final antes do próprio produto existir. Olha só, então quer dizer que eu estou olhando na internet uma roupa que eu quero comprar e talvez essa roupa não exista fisicamente. Eu falo assim, isso já acontece em algumas empresas, ainda em pouca escala, mas é um movimento que a gente pode ajudar muito no processo de reduzir os resíduos, essa, né, perda de tecido, de amostras, de tempo, e a produção começa a ficar cada vez mais alinhada. Então fica uma customização em massa.
Talvez esse pode ser um processo que a gente ganhe muito em sustentabilidade no futuro. Esse início da cadeia, vamos dizer assim, de a gente criar e conseguir estar mais próximo do consumidor, de forma que ele realmente entenda, porque olhar um desenho técnico para estilista é muito fácil, né? Ela nasce, ela tem aquele dom, aquela expertise. Às vezes, né, para o consumidor, eu vou falar pela minha experiência mais comercial, talvez eu olhe, eu fique um pouco de... Não temos um olhar educado para Exato. olhar aquilo e imaginar aquilo uma roupa em uma pessoa. E o que você está me mostrando aqui é exatamente isso. O estilista vai ali, desenha dentro da plataforma dele, faz o desenho criativo, ele tem liberdade dentro do processo criativo ali, mas depois ele consegue ver isso de uma forma muito real. Ele pode tanto desenhar quanto ele simplesmente escrever o que ele está pensando. Então isso faz com que ele consiga ter muito mais velocidade e depois faça seus ajustes. Né? Então uma criação pode nascer de um texto. Pode nascer de um texto. Olha só. Isso sai para um mundo, às vezes, que é aquele que eu não vou para a área criativa porque eu não sei desenhar. Isso já facilitou a vida. Olha, que interessante isso. Isso, inclusive, transforma até a moda, o jeito de ensinar a fazer moda. Sim, sim. Acho que esse é um ponto super interessante, Giovana, porque a moda não só está mudando por causa do consumidor, mas ela está mudando a forma de se criar, a forma de produzir. Então, realmente, as coisas vão mudar. Então, isso a gente precisa pensar como um ecossistema mesmo do aluno que está entrando hoje numa universidade, a empresa que está se desenvolvendo, cada vez mais pensar que as coisas estão mudando e a forma que a gente fazia até ali atrás, nos últimos, talvez, séculos, como a gente criava a moda, ela mudou. E que a criatividade do ser humano, ela continua presente dentro dos processos, a liberdade dentro do processo criativo, que é algo que o estilista, que quem trabalha nessa área tanto aborda, ela continua presente, mas que a gente tem hoje instrumentos, ferramentas para otimizar e facilitar isso. É isso, otimizar. Falou uma palavra muito boa, porque é ajudar essa criatividade, otimizar o processo, é ganhar velocidade nisso, é estar próximo do consumidor. Então isso faz com que a gente realmente tenha que mudar um pouco os nossos processos, a forma que a gente atuava. A tecnologia é sempre um meio, é sempre algo para facilitar, não para dificultar ou para tirar alguma função. Né? Falando em facilitar, em otimizar, para quem compra, isso também se aplica. Quando a gente fala do provador virtual, dessa outra solução de vocês, como que na prática essa solução ela se apresenta para o mercado? O provador, quando a gente vai para essa vertical, essa plataforma de vendas, é criar uma experiência para o consumidor também no mundo online. Né? Hoje o consumo do e-commerce cresce cada vez mais, então ele também tem que ter uma experiência muito parecida com o que ele tem hoje numa loja, né? De quem possa, entre essas, atender, sugerir combinações de roupas e também entender qual é a melhor roupa para o seu biotipo, para o seu tamanho. Então quer dizer que eu acesso um site para comprar uma roupa, e com a solução da Audaces do provador virtual, ali eu consigo dizer que roupa que eu quero e o provador procura? Sim, ele tem várias opções hoje. Ele iniciou com um provador que você colocava as medidas e simplesmente te dava, olha, esse daqui é o seu tamanho adequado. Isso é o início do provador virtual para ajudar na devolução de peças, ajudar na questão, né, do transporte. Mas hoje ele vai evoluindo para um movimento que é, deixa eu te ajudar também, se você está procurando uma blusa branca, que combinações eu posso te ajudar, com uma calça, com uma saia, com um sapato, com um acessório. Ou você mesmo procurar lá e falar, olha, eu tenho um evento X, um casamento de dia e preciso de uma combinação de roupa. Fazer com que esse ambiente do e-commerce se torne também a experiência que existe hoje numa loja física. Então, criar para o consumidor esses vários movimentos. E outro ponto também interessante com essa tecnologia é que qualquer combinação que você faça, ela não existe de forma real, né, uma foto daquilo, mas com inteligência artificial. Ela faz a combinação e também faz um mini desfile para você entender como é o caimento também daquela roupa. Muito bom. Quer dizer, então, que é um consultor, além de um provador, é quase um consultor virtual. Exato. Hoje a gente está chamando aí desse Fashion Hub, né, para poder realmente fazer com que a gente ajude o consumidor em todas essas etapas da escolha. Qual é o futuro da Audaces? O que vem por aí? Olha, difícil de a gente colocar um futuro só, né? Mas acho que o nosso ponto segue sendo, né, uma expansão global, né, o que a gente vem realizando nos últimos anos, cada vez mais trazendo pessoas, os nossos audaciosos, para esse movimento e ajudando esse ecossistema, esse mundo da moda a realmente se transformar. Nós temos um propósito que fica muito claro, revolucionar o mundo da moda pelas pessoas. Então, essa transformação vai acontecer com as pessoas e a tecnologia vai ser sempre um meio importante para a gente ajudar esse movimento.
Matheus, parabéns por essa construção. Parabéns por estar à frente dela. Vida longa para Audaces, que sigam levando Santa Catarina e o Brasil para mais e mais países do mundo, que muitos relógios sejam colocados ali naquela parede ainda. Sucesso. Muito obrigado. Você acompanhou mais uma ideia que transforma, e a Audaces só é uma ideia que transforma o mundo da moda hoje em todo o mundo, porque foi transformada em ação um dia. Quem sabe a sua ideia pode acontecer por aqui em breve, hein? Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima edição.